A Ordem dos Advogados do Brasil aprovou hoje um parecer no qual se posiciona de forma contrária ao pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. A solicitação do mandatário no país foi entregue no Senado na semana passada. Segundo a OAB, o documento enviado por Bolsonaro não tem um fundamento jurídico. A Polícia Federal garantiu o direito de ouvir novos depoimentos no inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou ou não interferir na instituição, como apontou o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O delegado responsável pelo inquérito pediu autorização para ouvir novas testemunhas. Diante desse pedido, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da matéria no Supremo Tribunal Federal, liberou esses novos depoimentos. Em meio às críticas, o presidente Jair Bolsonaro se defendeu. Ao ser acusado de estar sendo autoritário, ele afirmou que o objetivo é garantir que as regras sejam cumpridas. Vamos ouvir. Só tenho uma coisa a falar. Estou conspirando, sim, e muito, para que todos cumpram a nossa Constituição, ok? Essa é a minha conspiração. Cumpram a Constituição. Amém. Só isso. Tá aí a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos para os Estados Unidos conversar com o nosso Constantino Consta. O presidente da OAB é declarado oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Não é novidade para ninguém, né? Não é novidade para ninguém que o presidente da OAB é petista e oposição ao governo Bolsonaro. E não só isso, que a OAB como um todo é dominada por essa facção há muito tempo. Inclusive tem movimentos mais conservadores internos tentando retirar esse poder todo quase hegemônico que fala em nome dos advogados do Brasil, mas age de forma política e partidária, né? Não é por acaso que é chamada de Ordem dos Advogados Bolivarianos, por alguns, né? Onde estava a OAB quando o deputado Daniel Silveira foi preso e a sua imunidade parlamentar foi ignorada? Onde estava a OAB quando abriram no Supremo Tribunal Federal o inquérito ilegal, chamado de inquérito de fim de mundo pelo um próprio ministro supremo? A OAB tem lado nessa história. Ela não é imparcial, ela não faz um parecer técnico. Ela faz política, ou, para ser mais preciso, politicagem. Paulo, eu publiquei um levantamento com mais de 120 decisões nesses 2 anos e pouco de governo Bolsonaro do STF, que mostram claramente o ativismo político dessa Corte Constitucional. É algo impressionante, né? É a tentativa de usurpar a prerrogativa de governo do presidente eleito com quase 58 milhões de votos. Várias dessas decisões são menos relevantes, daquela natureza, você tem 48 horas para se explicar sobre isso, que já virou até meme, até piada de internet. O presidente Bolsonaro tem 24 horas para explicar o aquecimento global, qualquer coisa que aconteça no planeta. Virou piada, porque banalizaram esse instrumento no Supremo. Mas, deixando de lado isso, tem coisas muito mais graves ali. Tem coisas muito mais de ingerência, de invasão em outros poderes, seja no Executivo, seja no Legislativo. E a OAB em silêncio. O presidente Bolsonaro tem um ponto quando ele fala que a conspiração da qual ele faz parte é para que todos tenham que cumprir as suas missões dentro do seu quadrado, né? As 4 linhas da Constituição. Isso não vem sendo observado hoje e o grande desvio não vem do governo federal ou mesmo do legislativo, vem do Poder Judiciário em sua mais alta instância. É disso que se trata a manifestação, por exemplo, de 7 de setembro. E agora está muita gente assustada, governadores assustados com a postura de polícia militar e tudo, estadual, né? E querendo apaziguar, querendo trégua, querendo conversa e diálogo, aquilo que negavam até pouco, né, tempo. Veja, a população brasileira não quer diálogo, a população brasileira quer mudança, a população brasileira quer que os poderes respeitem as suas limitações impostas pela Constituição, quer um governo, um país de leis e não de arbítrio supremo, que é o que estamos observando hoje. Isso a OAB não tem nada a dizer. Por quê? Porque está como cúmplice desse abuso supremo. Agora, Bruna Torlai, como é que você vê esse pedido de impeachment lá no Senado? Vai dar em pizza?
Olha, eu não sei se vai dar em pizza. Eu sei que a notícia que mais me fez rir hoje, estou sendo bem honesta aqui com você, Paulo, e com a nossa audiência, a notícia que mais me fez rir foi saber que a cúpula da CPI resolveu fazer uma visita de solidariedade ao Alexandre de Moraes, né, por causa do pedido que o Bolsonaro protocolou ali. Então você vê, aí eu fico pensando, imagine que você é o ministro do Supremo Tribunal Federal, você supostamente deveria resguardar ali a Constituição, né? E aí de repente você recebe uma visita em solidariedade por você estar sendo atacado por uma pessoa má, de Omar Aziz, Renan Calheiros e o cara aí, o Randolfo Rodrigues, que agora a gente tá vindo à tona aí que o cara tem rachadinha para a campanha. Então não é uma coisa muito, não é um negócio muito digno, né? Então isso que eu achei engraçadíssimo. De qualquer maneira, a gente sabe que pelo tipo de atitude do Rodrigo Pacheco, é muito difícil que ele coloque em votação. O Rodrigo Pacheco, ele pertence a um grupo que não é muito diferente aí do grupo que colocou ali o Alexandre de Moraes no STF, né? Então, quando a gente fala do status quo, de que eles têm um alinhamento, de que cada um quebra o galho do outro, essas coisas são muito concretas, são muito reais. E nesse sentido, um cara como o Pacheco, eu não acredito que afrontaria um sujeito como Alexandre de Moraes, porque ele depende do tipo de atitude do Alexandre de Moraes, que mereceu, sim, essa manifestação aí da OAB, porque ele se comporta como advogado até hoje. Ele não virou ministro ainda, ele continua agindo como advogado. Então, dá para entender por que é que os coleguinhas vermelhos dele tenham aí feito essa carta, né? Que há razões para o impeachment, a gente sabe que há. Qualquer pessoa, não precisa ser genial, não precisa ser especialista aí, não precisa nem falar de juridiquês para perceber os abusos que ele comete. E são esses abusos que estão escritos ali no pedido protocolado pelo Bolsonaro. Que dê em pizza ou não, foi um gesto importante, porque pelo menos a gente tem um documento registrando que num certo momento da história dessa instituição chamada STF, foi preciso que um presidente da República solicitasse ao Senado que cumprisse o seu papel institucional. Tá? Isso vai ficar. Então, não tem como dizer que vai acabar em pizza, porque isso foi algo importante. E isso eu acho que vai ser muito difícil de ser esquecido. Serrão, o que você pensa sobre isso? Pois é, OAB, se liga. Está na hora de perguntar onde está o princípio de justiça. Onde está o princípio de respeito à Constituição? O Supremo Tribunal Federal já decidiu claramente que alguém só pode ser preso ou continuar preso depois de todo o trânsito em julgado da ação, ou seja, todos os recursos esgotados. Isso está acontecendo com Daniel Silveira? Isso está acontecendo com Roberto Jefferson? A resposta é não. Então, está havendo no Brasil claramente um abuso, um desrespeito, quase que rasgar do princípio legal e constitucional. Isso é muito grave. É isso que está levando a essa contestação que o presidente Bolsonaro está fazendo de que a Constituição, seja ela boa ou ruim, ela tem de ser respeitada. E esse momento quente nos faz lembrar que hoje é dia 24 de agosto. Só que 24 de agosto de 1954, os internautas do Renan aqui me lembram, aconteceu algo muito importante no Brasil que até fez com que o mês de agosto fosse chamado de o mês do desgosto. O suicídio do presidente Vargas, aquele que foi um dos mais atacados midiaticamente enquanto foi presidente. Como quase um ditador, depois da década de 30, com o Estado Novo que ele decretou no final da década de 30 até 45, e depois ele voltou eleito nos braços do povo para o último mandato de 51 até a derradeira morte dele em 54. Então, esse foi um ponto. Só um estadista foi mais atacado que Getúlio, e está sendo agora Bolsonaro também atacadíssimo, foi o maior estadista brasileiro que foi, o nome dele é Dom Pedro II, nosso imperador, que agora está até sendo enxovalhado, fazendo papel de Mané numa novela da Rede Globo de televisão, que está registrando a pior audiência do horário das 6. Mas vamos lá, os internautas do Renan pedem que eu lembre para nós o trechinho dessa carta testamento do Getúlio, que poderia hoje ser muito bem lido pelo
presidente Bolsonaro, com a diferença de que Bolsonaro não pretende se matar, mas num discurso aos evangélicos recente ele até falou que cabe lutar até a morte. Vamos lá. Só o princípio e o final dessa carta-testamento, que é um documento impressionante da história brasileira. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar, voltei ao governo nos braços do povo. O presidente Getúlio Vargas segue no final da carta. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com perdão. Aos que pensam que era vitória, era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar para a história. Getúlio Dornelles Vargas, em 24 de agosto de 1954. Se o Bolsonaro pegasse esse textinho e lesse hoje, o pessoal ia dizer que era um texto maravilhoso que reflete bem o momento atual.